Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, iniciando mais um encontro nessa primeira semana de 2023. Com muitas coisas boas, estamos respirando muito melhor, mas nós não vamos ainda nos livrar de todo o mal que foi jogado contra nossas mentes, nossos corações, nossa saúde física, nossa saúde mental. E por isso, a gente, hora por outra, vai ter que relembrar o nome dessa criatura que desgovernou o nosso país junto com outras pessoas, porque eles merecem ainda uma responsabilização muito séria. Muitas pessoas acham que tudo aquilo que foi feito no Brasil são situações para se esquecer, para se deixar no passado. Não, a gente não vai ter um futuro do nosso país com o mínimo de segurança da nossa república, da nossa sanidade física, mental, como eu tenho sempre abordado aqui com vocês, se a gente permite que criminosos atuem contra a nossa nação e depois simplesmente peçam desculpas e saiam pelas portas dos fundos para não serem responsabilizados. Bom, do que é que eu estou falando? Bom, o ministro Alexandre de Moraes determinou algumas sanções que para os ultraliberais e criminosos, são quase as mesmas coisas, né, dentro desse contexto, eles estão reclamando muito que isso aí é uma perseguição, é um ataque à democracia, que o Brasil viu uma ditadura. Enfim, será que existe algum pingo de razão quando essas pessoas dizem essas frases? E será que a gente não tem que alertar mais ainda as pessoas que já esqueceram muitas atrocidades que foram cometidas no passado, para que elas também ajudem com que haja uma responsabilização de todo tipo de criminoso? Pois bem, eu vou conversar com vocês a partir de agora, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. Todos os dias eu abro um chat aqui entre 5 horas e 5 e meia. Enfim, e a sua participação aqui vai ser muito bacana junto com tantas outras pessoas que participam aqui do nosso chat. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você reforçar a nossa trincheira de contenção, de combate a essas insanidades todas que infelizmente não acabaram aqui no Brasil. Pois bem, vamos aqui aos temas. Em primeiro lugar, a gente pega aqui umas notícias como essa aqui do estado de São Paulo. Advogados do Prerrogativas fazem ofensiva no governo Lula para punir Bolsonaro e torná-lo inelegível. Olha só, a questão não é só eleitoral, não. O Bolsonaro tem responsabilidades civis e criminais. Essa responsabilização dele do ponto de vista eleitoral é apenas uma consequência de todas as outras ações que ele irá responder se ele voltar para o Brasil, porque a situação está ficando cada vez mais complexa em relação ao seu futuro. Embora muitas pessoas ainda continuem a acreditar que ele vai voltar e vai fazer uma série de situações positivas para ele, para as pessoas que seguem, porque essas pessoas vivem num universo paralelo. A gente vê expoentes da direita já tentando pegar o espólio que o Bolsonaro está deixando, porque eles perceberam que existem muitas pessoas que estão sujeitas a esse pensamento conservador, ultraliberal, que mistura religião, economia e picaretagem, então eles querem ali funcionar como substitutos do Bolsonaro. E um deles, que está colocando toda hora as manguinhas de fora, é o senhor Hamilton Mourão, que já foi apelidado, inclusive, de o jumento de carga, né? Com todo respeito aos jumentos. E ele está o tempo todo metendo aí alguma fala em lugar indevido e chegou até a fazer uma convocação em rede nacional para ficar fazendo proselitismo e se lançar ali de uma forma totalmente inútil, se lançar no universo político. Inútil porque não alterou absolutamente nada e apenas foi uma utilização do espaço público para fazer um reforço da sua imagem para fins eleitorais. E aí ele publicou, quer dizer, ele deu a seguinte entrevista cujo título ficou com esse aqui. Chegou com espírito de revanche, diz Mourão sobre Lula. Então ele está incomodado que o Lula citou algumas expressões aí que dão a entender que no governo dele as situações todas que foram cometidas contra o povo brasileiro, contra a nossa saúde, serão investigadas, serão tocadas, serão conduzidas pelas instituições que ele tiver algum tipo de participação, mas sem perseguição, apenas para que se cumpra a lei. E o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes estão cada vez mais avançando sobre esses grupos todos e pessoas, porque a promessa foi colocada, né, de que
essas pessoas não teriam paz. Tudo aquilo que elas fizeram contra o povo brasileiro, contra a saúde do nosso país, das pessoas de carne e osso e contra a democracia, isso não vai ser ignorado porque elas cometeram crimes. Como é que você perdoa um criminoso sem nenhum tipo de processo, sem nenhum tipo de apuração? Como é que você esquece as vítimas? Como é que você esquece os parentes das vítimas? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma cena para vocês recordarem, para vocês terem a noção, ainda quem ainda ficou mais desatento com as coisas todas que aconteceram no Brasil, para que a gente cada vez mais se envolva nessas questões e cobre das autoridades a responsabilização que é de direito. Então, o Mourão aqui falando besteira, não tem como fazer revanchismo. Revanchismo é quando você faz alguma coisa fora da lei, não é? É quando você está no esporte, você ganha uma e você quer revanche, mas dentro do Estado de Direito, o que vale é a lei, é democracia. E aí sim, vamos ver como é que essa coisa vai se desenrolar. O Bolsonaro continua no seu universo paralelo com o rebanho de pessoas que fazem parte desse exército dos canjicas, né, que eu tenho dito para vocês aqui há anos, que é no que se converteu uma parcela da sociedade brasileira. Pessoas que funcionam como autômatos, pessoas que não raciocinam, elas fizeram um pacto de não receber informações de nenhuma outra fonte, senão a fonte das suas próprias bolhas. E o Bolsonaro continua publicando alguns textos como se ele estivesse na presidência, não tem diferença nenhuma. Então todo dia ele está publicando. Então ele mandou essa aqui: no final de 2022 assinamos MP que mantém a garantia da isenção do DPVAT 2023, beneficiando milhões de motoristas brasileiros. Bom, e aí a gente vê a seguinte situação, né, paralelamente a isso. O ministro Alexandre de Moraes cancela passaportes dos golpistas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. E aí muitas pessoas, tá perseguindo, e tem outro também, né? Também foram tiradas das redes aqui, essa figura aqui atrás de mim, né? O senhor Fiuza, Guilherme Fiuza, enfim. E o Paulo Figueiredo e o Constantino. O que eles estavam fazendo? Crimes, simples assim, crimes. E contra criminoso, você toma que tipo de atitude? Quando há um inquérito, quando há medidas judiciais a serem realizadas, os julgadores, eles socorrem lá as medidas que estão no artigo 319 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Uma dessas medidas, para você neutralizar a ação dos criminosos, que poderia ser aí qualquer tipo de criminoso, um grande traficante de drogas, de órgãos, de pessoas, de armas, pessoas que estivessem fazendo crimes contra crianças, crimes contra a saúde pública, enfim. Todos esses criminosos, eles têm contra si uma série de medidas legais que o Código de Processo Penal do nosso país prescreve. Aqui são várias, tá? Comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso e frequência em determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar e, aqui no inciso 6º do artigo 319, deixa eu baixar aqui um pouquinho, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Isso foi incluído pela Lei 12.403 de 2011. Internação provisória, fiança nas infrações e monitoramento eletrônico, a tal da tornozeleira eletrônica. O artigo 320 do Código de Processo Penal prevê, inclusive, a suspensão, né, das formas que as pessoas puderem ter para se evadirem do território brasileiro, ou seja, bloqueando ou pedindo a entrega do passaporte. E o criminoso que já está fora do Brasil? Aí que o Alexandre de Moraes determinou a suspensão, o cancelamento desses passaportes para que os criminosos não possam ficar circulando de país em país. Então, o nome será lançado ali no alerta vermelho da Interpol, então essas criaturas não poderão sair de onde elas estão nos Estados Unidos. E se forem condenadas aqui no Brasil, o governo brasileiro, ou seja, a justiça brasileira, poderá pedir a extradição dessas criaturas para o Brasil para que eles respondam aqui, cumpram pena aqui, e aí vai depender do governo americano, do judiciário americano, norte-americano, dar vazão a esses pedidos.
E por que a gente não deve esquecer jamais essas situações, nem deve achar que são situações de menor monta? Porque morreram pessoas. Esses criminosos, tal qual criminosos que atuam praticando delitos contra pessoas humanas de todas as naturezas, eles devem ser responsabilizados em função disso aqui. Se você não está lembrado, esse aqui é o Marco Antônio do Nascimento Silva. Ele foi pai, deixa eu diminuir aqui de novo, ele foi pai do rapaz e que morreu de Covid com 26 anos, taxista, e ele ficou muito conhecido no mundo inteiro porque ele estava participando de uma cerimônia na praia de Copacabana, onde vários crucifixos estavam sendo espetados ali na areia, para lembrar do que estava acontecendo no Brasil, para que as autoridades fizessem alguma coisa. E aí apareceu lá um mastodonte, um ignorante, um bolsonarista, um medieval, um boçal, e começou a derrubar aquelas cruzes todas. E ele se indignou e foi recolocando pacificamente, muito indignado, todas as cruzes no local. Ele foi chamado para depor na CPI da Covid, porque o presidente da República tinha dito que era para a gente parar de mimimi. Então vamos lembrar aqui o que ele falou, gente? Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Doutor, eu como pai, como pessoa, não é questão. Não é questão assim, eu quero entender por quê, só por quê, porque, sabe, quando a Kátia falou, quando eu tive a notícia que o médico deu muito consternado até, e eu tive que reconhecer meu filho, sabe, o último momento que eu tive com meu filho, que eu fui reconhecer, ele estava dentro de um saco. Sabe, ele estava dentro de um saco. Eu tive que orar bastante, pedir a Deus para conseguir ir lá reconhecer meu filho, porque como pai, era a última coisa que eu tinha que fazer por ele. Eu não pude dar um abraço no meu filho. Eu não pude dar o último beijo. Eu cheguei a levar uma roupa para vesti-lo. Eu não consegui fazer nenhum ato simbólico, nenhum dos atos simbólicos. Eu tive que ficar parado 3 horas na porta do cemitério, ou 4, olhando um carro, sabendo que meu filho estava ali dentro, para ser enterrado. Entendeu? Então a minha dor não é mimimi. Não é. Dói pra caramba mesmo, dói, entendeu? Então não aceito que ninguém aceite isso como normal. Não é normal. Não é normal. Não é. Sabe, não é normal. Essa dor não é mimimi. De todas as pessoas, não é minha só, não. É de todas as pessoas que perderam. De todas as pessoas que perderam. Pessoas tão queridas. Porque todos são queridos. Não importa que meu filho tenha 25 anos, isso não é relevante. Não importa que a mãe dela tenha 80. São vidas, são pessoas que a gente ama, como todos aqui amam. Então, eu espero que quando esse relatório chegar na mão das pessoas que tem que chegar, eles escutem o que nós falamos, todas essas pessoas que falaram, porque nós aqui não somos políticos, não somos nada, mas somos pessoas que vivenciaram e sofreram com isso, entendeu? Gente, esse depoimento aí do Marco Antônio Nascimento, pai do Hugo Nascimento, né? Ele foi muito marcante também. E o pior de tudo foi o seguinte: o senhor Marco Antônio também faleceu, né? Nos últimos meses aí, a gente teve essa notícia, não sei a data exata, mas ele faleceu sem ter visto um pingo de justiça aqui no nosso país. Depois de um relatório robusto que foi feito pela CPI, isso foi para as mãos do senhor Augusto Aras, está sentado até hoje em cima desses processos todos, dessas informações, e nenhuma pessoa foi responsabilizada por absolutamente nada. Então nós temos muitos cúmplices, muitos bandidos que com a sua prática ajudaram a tirar a vida das pessoas. Esses 3 que eu falei aqui no comecinho, os 3 jornalistas, entre aspas, eles ficaram o tempo todo utilizando as redes sociais, os meios de comunicação, para atuarem contra a saúde, contra a sanidade, contra a informação aqui no nosso país. E se muita gente acabou morrendo, foi por responsabilidade de figuras como essas. Além de outras tantas que eles depois continuaram a cometer contra o Estado Democrático de Direito. Então está na hora dessa gente ser responsabilizada. Se o Jair já foi embora, quem ainda não foi embora será responsabilizado aqui no nosso país. Teremos em breve a troca do Procurador-Geral da República para que, de fato,
tudo aquilo que foi apurado durante a pandemia da Covid aqui no nosso país, que seja responsabilizado, que os criminosos paguem aquilo que está na lei. E isso não é revanchismo, isso é simplesmente viver em sociedade, viver num mundo racional, num mundo onde há regras, num mundo onde as pessoas que cometam crimes devam ser responsabilizadas. Simples assim. Então, infelizmente, nós vamos continuar a falar desses criminosos todos sem clemência, sem piedade, sem anistia, porque eles têm que ser responsabilizados. E aí é muito importante que a gente pontue essas situações em todos os nossos espaços aqui para que elas jamais voltem a acontecer no nosso país. E o senhor Jair, que está foragido, vai ter uma hora que ele vai ter que prestar contas aqui, como outros já estão prestando contas aqui, ele não está nem aí para essas pessoas. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, a gente volta com mais um Portal do José, tá bom? Tchau!